Hoje, como a Bruna falou, né, a gente vai apresentar um pouco sobre o Conexa, trazendo uma ênfase, né, para essa funcionalidade que a gente adicionou recentemente, chamada modo apresentação. O Conexa, ele tem o objetivo, né, de ajudar as empresas, as organizações, a estruturarem o seu modelo de gestão a partir das estratégias, né? A gente chama ele de gestão por objetivos, tá? E este é um modelo de gestão que tem uma base muito colaborativa, com a finalidade de aumentar o desempenho das pessoas e dos resultados, estimulando a participação de todos e o alinhamento de todo o time com a estratégia. Quais são os grandes benefícios aí do Conexa? Ele promove, então, esse alinhamento estratégico, tornando mais claro para todo mundo da organização aonde o seu indicador está contribuindo nos macro-objetivos da empresa. Ele permite, né, a priorização e estabelecimento de foco em resultados. Com isso, aumenta a produtividade, o engajamento das pessoas naqueles indicadores, naquelas metas que realmente são mais estratégicas e promove também, né, um ambiente mais colaborativo, porque através do Conexa, a gente estabelece os macro-objetivos e os times que estarão atuando, né, naqueles grandes objetivos. O plano de ação, tá, ele tem uma função muito importante, né, dentro do atingimento das nossas metas. Isso não é novidade para ninguém, né? Ele permite com que cada gestor possa planejar, organizar, detalhar, né, as atividades que são importantes para promover o atingimento das metas. E por esse motivo, ele tem um grande impacto, né, nos resultados do negócio. Aqui é importante a gente ressaltar, né, como já dizia Kaplan, que 86% dos planos de ação falham, né, não porque são ruins, mas por falta de acompanhamento, por falta de colocar em prática as ações que foram, né, inicialmente idealizadas. E por isso que a gente está trazendo essa novidade aí do modo apresentação, trazendo um pouco mais de autonomia, organização, né, e agilidade no momento de acompanhar, né, a execução dos planos. 95% dos nossos usuários, que aqui do Gestiona e ICG, né, que alcançam as suas metas, eles possuem planos de ação estruturados. E quando a gente fala em planos de ação estruturados, são planos com o detalhamento do que será feito, bem ordenado, com os planos bem detalhados. O que a gente quer dizer com detalhados? Ter pelo menos uma ação, um ponto de check a cada mês, né, organizar os passos que precisam ser feitos e não a intenção daquele plano de ação. Hoje, nós temos mais de 100 mil planos de ação elaborados e monitorados, né, pelos nossos clientes dentro das nossas plataformas. E, em média, né, 60% dos planos que possuem uma única ação não atingem a meta proposta. Quando a gente olha aqueles planos que são mais incipientes, né, normalmente, o plano de ação que possui uma única ação, ele não tem um detalhamento do que será feito, mas sim um detalhamento da intenção. É aquele famoso plano de ação. Eu tenho lá o meu item faturamento e eu crio um plano de ação com uma única ação dizendo vender mais e ele fica, né, com um prazo estendido. Só que isso não garante, né, que as coisas que precisam ser executadas para eu vender mais sejam de fato colocadas em prática. Então, né, nesse sentido, o estímulo que a gente quer trazer, né, é que os planos sejam efetivamente detalhados, que as pessoas
organizem as ações, né, que precisam ser executadas para alcançar aquele objetivo, tendo, né, a nossa recomendação é pelo menos uma ação a cada mês, para que você não tenha surpresas lá no final do ano e possa acompanhar o que eu estou propondo de ação para alcançar a meta. Está de fato sendo implementado, isso está me trazendo resultado, está refletindo, né, na melhora do meu indicador. Então, o plano de ação, ele tem essa função muito importante. E entendendo este viés, né, a gente está agregando o modo apresentação dentro do Conexa, para que a gente consiga, né, oportunizar aos gestores um acompanhamento ainda mais produtivo, né, dos planos de ação. As principais vantagens, né, de acompanhar um plano de ação, tá, é que ele não se limita apenas ao que foi feito, né, fiz, não fiz. Quando a gente está acompanhando um plano de ação, tá, ele envolve uma análise, né, mais profunda de cada etapa. É importante entender, né, o contexto do que está sendo realizado, se aquilo está surtindo o efeito esperado ou não, identificar, né, as oportunidades e as necessidades que precisam ser incluídas no nosso planejamento. Então, tudo isso faz parte, né, desse modelo de acompanhamento. Então, analisar o porquê, tá? Não basta verificar se a ação foi realizada ou não. É essencial que a gente entenda se aquilo funcionou ou não, se aquela ação que foi executada está trazendo o resultado esperado. Identificar tendências também é bem importante. Nós observarmos os padrões de resultado para conseguir prever os desvios e, né, antecipar oportunidades. Avaliar o impacto, medir o impacto das ações na direção dos objetivos, aquele meu plano, né, novamente, está sendo suficiente ou não, preciso buscar apoio com outras áreas, preciso implementar novas ações. Tomar decisões baseadas em dados, usar as informações que nós temos para a tomada de decisão gera uma maior precisão, e até porque tira um pouco daquele fator emocional, né? Na hora que a gente está planejando, que a gente está estabelecendo um plano, é bastante comum que o gestor tenha prazos muito otimistas, às vezes prazos apertados, né, na ansiedade de atingir logo o resultado, planeje prazos muito apertados e isso aí não consegue encaixar de fato na sua rotina. Então, quando a gente faz esse acompanhamento, é importante entender como é que está essa evolução. Estou atrasando as minhas ações, não estou, preciso reacomodar algum prazo, recombinar algum prazo, para que aquilo seja efetivamente realizado. Então, é bem importante a gente usar os fatos e dados que né, estão sendo apontados ali no sistema para poder fazer uma tomada de decisão mais assertiva. Promover o aprendizado também é um momento bem importante. Usar esse conhecimento adquirido para aprimorar futuras ações, para aprimorar, né, os novos planos. Muito bem, então o acompanhamento dos planos, como a gente já falou, ele é uma parte bem importante na gestão da estratégia, tá? E ele é um processo contínuo de aprendizado e otimização. Aqui, pessoal, é bem importante que a gente consiga, né, trazer mecanismos que apoiem, então, essa gestão, né, dos objetivos e dos planos que estão sustentando esses objetivos. E por esse motivo, né, o Conexa, ele consegue contribuir bastante no acompanhamento tanto dos resultados que sustentam os objetivos estratégicos, quanto dos planos que sustentam esses resultados. Então, toda a dinâmica que a gente vai mostrar agora, eu vou falar um pouquinho sobre o contexto, né, do Conexa, que eu acho que nem todos conhecem ainda essa funcionalidade, e depois vou apresentar um pouco mais no detalhe
a novidade que é o modo apresentação. Bom, então o Conexa, tá, ele é mais do que uma ferramenta, ele é um modelo, né, estratégico para que as organizações, né, os gestores, as lideranças, possam simplificar, fortalecer e otimizar ainda mais a gestão da estratégia. Essa solução ela foi projetada, tá, para poder estabelecer quais são os objetivos, que a empresa está perseguindo e alinhar todos os resultados que sustentam aquela estratégia, né, utilizando indicadores de qualquer nível da organização. Isso torna muito mais, claro, né, tanto para a alta direção que está entendendo como é que aquele objetivo está evoluindo, como para as pessoas que, percebem o valor daquele resultado para a organização como um todo. Às vezes eu tenho lá um indicador no meu dashboard, que eu não entendo exatamente o impacto dele na estratégia. E com o Conexa essas coisas ficam mais claras, porque todo mundo passa a entender aonde está, né, aonde que, eu estou contribuindo na gestão da estratégia da minha organização. O modo apresentação do Conexa, tá, ele então vem coroar, né, essa dinâmica, focando então num modelo que permita que as lideranças, né, acompanhem e organizem os, planos e resultados que estão sustentando os objetivos. E agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre essa dinâmica. O modo apresentação, ele então foi desenvolvido para otimizar, né, esse acompanhamento do mapa de objetivos. E ele permite que as pessoas, elaborem as suas apresentações antecipadamente, né, destacando as informações que são mais relevantes para serem discutidas na reunião. Então a gente não vai simplesmente abrir o plano, ele traz uma série de informações do seu plano, e permite que você adicione documentos para evidenciar, por exemplo, uma uma entrega, permite que o gestor, registre as oportunidades, necessidades que ele precisa validar na reunião para continuar alcançando aquelas metas, estabelecidas. Então ele traz uma organização mais simplificada, ele agrupa os objetivos estratégicos em uma única apresentação, tornando esse modelo mais dinâmico, mais eficiente. Ele permite um detalhamento maior dos planos, exibindo as informações como é que está o propósito do meu plano? Eu estou, da onde eu foi o meu ponto de partida, onde eu estou até o momento, onde eu pretendo chegar. Como é que está a evolução do orçamento do meu plano de ação? Um acompanhamento dos prazos e principalmente a visualização do gráfico, entendendo, né, os impactos do meu plano nos meus resultados. Traz também uma visão mais abrangente, tá, e agilidade na na reunião de acompanhamento. Ele trazendo essa visão mais completa do desempenho, dos objetivos e dos planos, consegue tornar a reunião mais ágil, mais produtiva e mais focada, né, na gestão dos indicadores e planos estratégicos. Também, permite essas apresentações personalizadas. No momento que a gente vai planejar a reunião de análise geral, né, de um objetivo ou de um mapa de objetivos, é possível que o o ponto focal, né, daquela reunião organize, o que foi planejado por cada um dos responsáveis numa única apresentação, tornando então essa dinâmica, mais fluida. Você não precisa ficar trocando entre participantes. Cada participante prepara o seu material e isso fica todo consolidado, né, numa única apresentação que é organizada, ordenada, né, um pouco antes da reunião de acompanhamento.
Para quem não conhece muito do Conexa, tá? Esse aqui é a cara do mapa estratégico. Aqui em cima eu tenho a identificação do mapa que eu selecionei, né? Então, o meu mapa é o Estratégia 2022-2023. E aqui embaixo eu tenho a identificação dos objetivos que compõem esse meu mapa estratégico. Cada uma destas linhas, tá? Ela representa um objetivo estratégico. A gente pode criar estruturas de agrupamento, como aqui no meu exemplo, eu criei 2 macro objetivos, o objetivo estratégico crescimento e o objetivo estratégico clientes, e a partir deles eu desdobrei, né, em pequenos objetivos, tá? Clicando em um dos objetivos, como por exemplo aqui, eu vou utilizar o aumentar a rentabilidade como exemplo. Vocês serão direcionados para esta tela. Aqui em cima fica a identificação, né, de qual o objetivo que a gente está visualizando. E aqui embaixo eu deixei tudo agrupado para poder dar uma explicação mais dinâmica. O Conexa, ele divide, né, a representação dos indicadores em 4 blocos. Primeiro bloco, a gente vai falar sobre os indicadores, sobre os itens de controle de êxito. São aqueles indicadores que representam diretamente o atingimento daquele meu objetivo estratégico, tá? No segundo bloco, chamado palancas, nós temos os indicadores que são alavancas para os meus indicadores de êxito. São aqueles indicadores que não representam diretamente o atingimento do objetivo, mas que eles têm uma correlação muito forte. Um indicador, né, palanca ou alavanca, melhorando ou piorando, ele vai afetar, né, de alguma forma, o meu indicador de êxito. O terceiro bloco, nós temos os indicadores de projetos. Então, a gente pode associar aqui resultados que estão monitorando ou acompanhando projetos específicos para atender o objetivo estratégico. E a última etapa dos indicadores, chamada premissas, tá? Ele possibilita que a organização vincule ali indicadores que representem algum cenário ou gate de decisão que impacta o meu objetivo estratégico. Então, às vezes a gente tem, por exemplo, uma grande influência do preço do dólar no meu negócio. Eu posso ter um indicador de premissa acompanhando como é que está essa evolução. Por quê? Se o dólar subir muito ou cair muito em relação ao que eu havia planejado inicialmente, talvez seja necessário rever, né, as minhas ações, eu rever os meus indicadores, rever a minha estratégia para poder contornar aquela situação. Então, os indicadores de premissa, eles têm um papel fundamental, né, nessa tomada de decisão, para a gente entender se o cenário que eu tinha em mente quando eu iniciei esse planejamento, ele continua válido ou ele sofreu interferências e que precise mudar alguma coisa dentro da minha estratégia. Depois, pessoal, nós temos ali, né, o que a gente chama de ACM, que é Análise Crítica Mensal. A parte da análise crítica, ela me permite, né, fazer um acompanhamento das coisas que estão desviando em relação ao farol do mês ou à meta. Então, o próprio sistema, quando eu gero uma análise crítica, ele já faz um resumo, né, dos indicadores, tanto dos itens de êxito, palancas, projetos ou premissas, trazendo para a gente o foco, né, de uma análise mais criteriosa, tá? E dentro ainda da análise crítica, a gente tem um espaço para registrar decisões, políticas, comentários da reunião e um espaço para fazer a definição de estratégias, né, que seriam ações direcionadas para os responsáveis dos indicadores que estão desviando. O último bloco que nós temos dentro do Conexa é o apresentação de objetivos, né? E aqui no apresentação de objetivos, que é o foco do nosso encontro de hoje, é onde a gente vai estar, de fato, preparando as informações que serão
apresentadas para acompanhar, né, o atingimento ou de um objetivo específico ou de um mapa, né, estratégico como um todo, tá? Quando a gente expande estas informações, né, que agora estou trazendo para vocês todas expandidas, aqui fica claro, né, para a gente identificar os indicadores que monitoram o êxito da minha estratégia, os indicadores palanca e assim por diante. O que é interessante aqui do gestão por objetivos? O sistema ele me permite associar, né, vincular indicador de qualquer nível da organização. Então, eu enxergo aqui, né, o nome do indicador o nome do item de controle e o seu respectivo indicador, que é a unidade de medida, e logo abaixo o responsável, né, o proprietário daquele item. Então, a dinâmica do Conexa, ela sai um pouco, né, daquele modelo tradicional, onde a gente faz a apresentação por pessoa, então a Liane vem e apresenta todos os seus resultados, e assim vai sucessivamente entre todos os participantes, para trazer uma dinâmica mais focada em um tema, em um objetivo. E com isso, todas as pessoas que interferem, né, naquele objetivo, irão apresentar como é que está a evolução dos seus resultados. Então, se eu estou vendo lá uma reunião do meu mapa estratégico, que tem 4, 5 objetivos, talvez a Liane vá falar em 4, 5 momentos diferentes. Eu vou falar dos meus indicadores que interferem no objetivo 1, né? Todo mundo vai falar dos indicadores e planos que interferem no objetivo 1. Quando a gente vai para o objetivo 2, novamente, né, os participantes que têm alguma relação com aquele objetivo apresentam os seus resultados. Isso ele traz uma visão muito interessante de como é que está a evolução de cada uma das nossas estratégias, tá? Muito bem. Aqui ao lado, tá? O sistema, ele exibe para mim o gráfico do item que eu estou selecionado. Então, se vocês notarem, aqui no meu item faturamento, ele tem um cinzinha um pouquinho diferente, né? É o item que eu selecionei, e o sistema está exibindo aqui, né, o gráfico daquele resultado, com todos os recursos que vocês já estão habituados lá no Gestiona, podendo inserir medições comparativas, acumular valores, exibir valores de anos anteriores. Em seguida, né, a gente pode acessar todas as informações de análise daquele resultado. Quando a gente clica no botão de 3 pontos, que aparece aqui ao lado da linha, o sistema ele me abre essas opções para eu visualizar o plano de ação, para eu alterar o impacto desse indicador frente ao meu objetivo, para eu acessar a tela de medições daquele indicador, anexos do item, ou mesmo para eu remover esse indicador do meu mapa de objetivos. E clicando no farol, né, de cada item, o sistema vai dar o acesso ao fato causação. Então, percebam que a gestão do resultado, ela continua sendo feita lá, né, no dashboard do proprietário. E cada vez mais essas informações de análise de fato causação, de plano de ação, elas são importantes que o responsável daquele item trate antes da reunião. E aqui, né, no Conexa, a gente tem acesso a todas essas informações, entendendo como é que estão sendo tratados os indicadores que sustentam os nossos objetivos. Quando eu chego aqui embaixo, né, na parte de apresentação dos objetivos, tá? Quando eu expando essa opção, percebam que eu tenho diversas apresentações montadas aqui. E aqui o interessante, tá, é que para otimizar o acompanhamento dos planos, cada um dos responsáveis por um item com plano de ação, tá, pode preparar a sua apresentação. Aqui no mês de setembro, que é o exemplo que eu estou mostrando para vocês, eu tenho uma apresentação que foi feita lá pelo, né, o usuário chamado suprimentos, uma apresentação que foi feita pelo usuário chamado diretor-geral, outra que foi feita pelo gestão de processos, tá? Para a gente adicionar uma nova apresentação, tá, é bastante simples, então eu vou clicar no botãozinho de mais,
e o sistema ele exibe para mim essa tela, onde a primeira coisa que eu seleciono é o período da minha apresentação. Então eu começo a dizer qual é o mês, né, base que eu estou avaliando dos resultados aqui na minha apresentação. E em seguida eu elejo quem é o responsável. Essa combinação de período e responsável é o que vai me gerar este título aqui, né, que aparece na lateral. Setembro de 2023, gestão de processos, aqui eu estaria fazendo outubro de 23, diretor-geral, tá? Quando eu acesso, quando eu clico em criar e acesso aqui o meu ambiente, de montagem desta apresentação, a primeira etapa que a gente precisa fazer é adicionar, né, escolher os itens de controle que eu desejo adicionar na minha apresentação. Aqui, pessoal, eu posso classificar, né, eu posso filtrar, aliás, os indicadores por tipo, e quando a gente fala em tipo, a gente está falando se eles são indicadores de êxito, indicadores palanca, indicadores de projeto ou de premissa, né? Posso fazer, por exemplo, uma apresentação só olhando os indicadores de êxito. Então, eu selecionaria aqui em cima a questão de indicadores de itens de controle. Ou, não, eu posso querer selecionar todos e o sistema vai exibir para mim, aqui embaixo, apenas os indicadores que estão contidos no meu objetivo estratégico, né, que possuem plano de ação, tá? Então, quando eu estou preparando, esses 4 aqui, indicadores, são os indicadores que possuem algum plano cadastrado, né, no ano atual, tá? Muito bem, selecionei 2 itens, o item EBITDA e o item faturamento. Esses são esses que eu estou inserindo na minha apresentação. Quando eu expando, né, aqui nesta setinha, um dos itens de controle, tá? O sistema, ele vai me exibir né, ou mais planos de ação, e dentro do plano, todas as ações que eu tenho cadastradas para que eu possa ter uma visão geral aqui do andamento do meu plano. Eu posso ter mais do que um plano no item de controle? Posso, né? Aqui no meu exemplo eu estou só com um plano, né? Mas o item EBITDA ele poderia ter 2, 3 planos de ação ao longo, né, do ano de 2023, tá? E da mesma forma, ele mostraria o título e logo abaixo expandindo as respectivas ações, tá? Aqui a gente tem uma informação sobre o tempo total de duração do meu plano e quanto tempo já se passou. Então, meu plano de ação, né, aqui do exemplo, ele teve uma duração de 150 dias e eu já estou, né, em 99 dias de andamento. E aqui eu tenho, né, uma visão de como é que estão as ações e ela também trabalha com uma coloração, né, para identificar se está verde, já está executado, o amarelo está em andamento, mas não tenho atrasos, e o vermelho é quando eu tenho ações atrasadas. Então, eu consigo entender que essas ações já foram executadas, que o meu plano está em andamento, mas não possui atrasos. Aqui ao lado, pessoal, notem que a gente tem 2 botões. O primeiro botão é o botão, né, de anexos, onde o sistema vai exibir uma tela para que o responsável por essa apresentação possa ilustrar, né, as suas entregas, as suas evidências, as informações que ele achar pertinente para fazer o acompanhamento do plano. Quando a gente clica nesse botão, o sistema ele abre esta tela, né, onde eu posso arrastar os documentos diretamente para cá, ou eu posso clicar, né, tanto neste botão quanto neste botão, e selecionar as imagens dentro do meu computador. Aqui eu tenho um ponto bem importante, tá? O modo apresentação, ele não me permite adicionar qualquer tipo de extensão de documentos. Ele foi planejado para permitir apenas extensões de imagens, ou seja, eu vou dar um print lá no meu relatório e salvar ele em JPG, em PNG ou em bitmap,
a gente vai tá trazendo para cá, como se fossem slides, né, de uma apresentação, tá? E aqui também, pessoal, o tamanho máximo de cada imagem, é 7 mega, tá? Eu posso adicionar quantas imagens forem necessárias, cada uma tendo no máximo 7 megas. Não é para apresentação inteira, é para cada uma das imagens, tá bem? Bom, quando eu trago os meus documentos para cá, tá? Então, no meu exemplo, eu trouxe 3 imagens, tá? A imagem, né, que está selecionada, está aparecendo aqui na tela, e aqui embaixo, notem que aparecem alguns botões. Esses botões de seta, eles me permitem alterar, né, a ordem de apresentação, passando uma imagem, né, para a primeira posição, ou passando essa imagem, né, para a terceira posição, então eu consigo alternar a ordem de apresentação, e esse botãozinho da lixeira, ele exclui aquela imagem que, por exemplo, eu selecionei e achei que não ficou legal e quero refazer, tá bem? Feito isso, né, volto, fecho a minha tela, adicionei todas as imagens necessárias, eu volto para a tela aqui da apresentação. Em seguida, eu tenho o botão que a gente chama de necessidades e oportunidades, onde o gestor ele vai fazer lá o relato, né, do seu plano de ação, das informações que ele acha pertinente trazer para serem discutidas na reunião como uma necessidade que ele tem, algum apoio, alguma questão que ele precise desenvolver e validar, né? Ou alguma oportunidade que ele está enxergando para otimizar ainda mais aquele resultado. Clicando nele, o sistema ele me abre essa telinha, né? Onde aqui eu vou fazer o relato, então, de todas as minhas informações. Depois que eu relatei, cliquei lá em salvar e ele volta, né, para a nossa tela. Quando eu completo todas as informações de todos os itens que eu selecionei, eu vou poder visualizar como é que ficou a minha apresentação e até mesmo editar algum ponto que eu julgue necessário. Então, para a gente poder visualizar, tá? Estou lá com a minha análise já feita, digamos, para os 2 indicadores, eu venho aqui no botão ver apresentação, tá? Clicando nele, o sistema, ele vai me trazer para o meu formato de apresentação. Aqui em cima, tá? O sistema vai identificar o nome do objetivo, né? E, em seguida, o nome do indicador que está sendo apresentado, tá? Na parte de baixo, ele identifica quem é o responsável, né, daquela apresentação. Lembrem que lá no início eu selecionei um período, outubro, e um responsável diretor-geral. Então, esse nomezinho aqui, ele corresponde ao responsável, tá? Em seguida, pessoal, a gente tem esses botões de navegação, tá? Que nós vamos utilizar eles para ir exibindo as informações da nossa apresentação. Aqui é interessante que o modo apresentação, ele funciona bem como ele vai montando as nossas informações aos poucos, tá? Para que a gente consiga dar mais foco no que está sendo apresentado. E a gente utiliza esses botões de navegação para avançar a apresentação ou para recuar a apresentação. Ele começa exibindo para a gente qual é o propósito daquele indicador. Então, eu estou no meu item EBITDA, tá? E as informações de propósito, elas são divididas da seguinte forma: anterior, né, o mês base e o projetado. O anterior, ele representa o meu ponto de início, né? Então, aqui no caso, é o meu valor janeiro de 23. Então, meu ponto de partida foi 36 nesse resultado. A informação do meio, ela representa o meu realizado no mês que eu selecionei lá no início da minha apresentação. Lembrem que eu estou montando a apresentação de outubro, ele está trazendo para mim o meu resultado de outubro. E aqui, no projetado, ele está trazendo o que eu estou projetando atingir ao final do meu plano. Em seguida, quando eu avanço, né, com o botão de navegação, o sistema ele me exibe o conjunto dessas 3 informações aqui,
tá? A primeira delas, chamada orçamento, demonstra como é que está a evolução dos custos, né, dos meus planos de ação, onde o realizado, ele indica os valores correspondentes às ações que eu concluí até o momento, e o projetado indica a soma dos valores esperados em todas as ações do meu plano. Nesse campo de prazo, tá? O sistema ele indica o tempo total de duração dos meus planos e a cor da barra indica o status do plano, né? Tá verdinho porque eu não tenho nenhuma ação vencida. Aqui ao lado, tá? O sistema ele me indica a quantidade de planos contidas nesse indicador, não é a quantidade de ações. Então, neste meu indicador, eu tenho apenas um plano, né? E este plano está em andamento sem nenhum atraso, tá? O status dele pode ser vermelho representando planos atrasados, amarelo planos em dia e o verdinho planos que já foram totalmente concluídos. Quando eu dou mais um clique, o sistema exibe para mim o gráfico de evolução daquele item de controle, tá? Com todas aquelas as funcionalidades que a gente já está habituado. Mais um clique e ele vai abrir um resumo, né, do meu plano de ação, tá? E aqui abaixo do título do plano, tá? Ele me mostra as necessidades e oportunidades que eu havia registrado lá no momento de planejamento da minha apresentação. Então, percebam que vocês vão apresentando as informações de maneira padronizada, né, e completa. Então, tá tudo organizado para ser apresentado na mesma dinâmica, tá? Dou mais um clique e o sistema vem para exibição dos anexos que a gente havia preparado. Aqui em cima eu tenho as miniaturas, né? Então, a quantidade de miniaturas é a quantidade de anexos que eu adicionei. Aqui, né, eu tenho a informação que está sendo exibida da miniatura. Quando eu dou mais um clique, ele vai para a próxima imagem. Quando eu dou mais um clique, ele vai para a próxima imagem. E assim, então, o gestor, fazendo a apresentação do seu plano, pode destacar todas as informações que ele achar pertinente. Dou mais um clique, ele vai para o próximo item, né? Lembrem que eu havia selecionado dois, o EBITDA e o faturamento, e ele faz a mesma dinâmica agora, né? Para o segundo item de controle chamado faturamento. Então, a fluidez da apresentação, ela fica muito boa, ela fica muito ágil para que todo mundo apresente o mesmo tipo de informação, destacando as coisas que são mais relevantes, tá? Se tá tudo ok, né? Eu lembro que eu estava apenas visualizando, fecho lá minha apresentação e pronto, tá? Depois que diretor geral, né, fiz a minha apresentação, ele é um pedacinho. O ponto focal, né, do mapa estratégico, ele pode gerar uma apresentação consolidada de todos os objetivos de todos os responsáveis. É isso que a gente vai ver neste momento. Então, para fazer a apresentação consolidada, eu entro lá no meu mapa estratégico, tá? E aqui a gente tem esse botão para que a gente enxergue as apresentações de uma forma geral. Eu posso olhar elas por objetivo, como a gente olhou anteriormente, ou posso olhar elas aqui de forma consolidada. Clicando nesse botão, tá? O sistema ele vai me exibir aqui todos os meses que possuem alguma apresentação configurada, né? Notem que outubro tenho só uma, que é essa do meu modelo, né? Que eu acabei de mostrar para vocês. Então, lá em julho eu tinha apenas a apresentação deste usuário, em agosto eu tenho de 2 usuários, em setembro eu tenho de 3, aqui eu tenho de um só, tá? O sistema, ele exibe, então, somente os meses que possuem uma apresentação configurada, tá? E no campo dos responsáveis, ele vai exibir aqui, né, o avatar do usuário responsável. Se tem a fotinho, mostra a fotinho, se não tem, ele faz aquela identificação, né,
das siglas do nome daquele usuário. Bom, clicando aqui, né, no botão configurações, tá? Esse ponto focal que está, digamos, preparando, consolidando as informações, ele poderá escolher, né, as apresentações que ele quer, de fato, incluir né, na apresentação consolidada e ordenar a sequência de exibição. Então, o sistema, ele abre para mim, ele me exibe essa tela de configurar a apresentação, tá? Onde aparecerão todos os objetivos estratégicos que possuem a apresentação e logo abaixo o nome dos responsáveis, né, que montaram alguma apresentação. Bom, nesse botão, né, de visualização, tá? O ponto focal, ele pode ocultar ou manter uma apresentação como ativa, tá? Então, quando eu clico nesse olhinho aqui, ele fica com esse símbolo de corte, significa que essa informação, ela vai ser removida, né? Ela não é excluída da apresentação, ela apenas não será exibida no meu modo apresentação, tá? Eu posso ainda ordenar a, a ordem aqui, simplesmente arrastando, né? Clicando aqui em uma das linhas e arrastando para cima ou para baixo, para que eu siga a sequência que eu desejo, tá? Bom, quando eu finalizei ali a minha organização, a minha ordenação, tá? E já escolhi quem eu quero que seja exibido ou não, eu posso clicar em salvar ou salvar e ver a apresentação. Nesse outro ícone, né, que a gente tem lá na tela, que é o ícone de chamado reproduzir, tá? O Conexa, ele vai exibir a informação, né, das apresentações que eu estou selecionando. Então, se, por exemplo, eu chegar aqui na minha apresentação de setembro e clicar diretamente nesse ícone aqui, o sistema ele vai me levar para a tela de apresentação completa, né, seguindo aquela mesma sequência que eu mostrei anteriormente para vocês, né, exibindo o nome do meu objetivo e o nome do meu item de controle, e depois exibindo as informações aos pouquinhos, né, conforme a gente já tinha exibido anteriormente. Bom, pessoal, do que eu tinha para apresentar sobre o modo apresentação do Conexa, era isso, né? Então, trazendo essa novidade de que agora é possível a gente organizar, né, o acompanhamento dos planos de forma mais sistemática, trazendo uma agilidade maior, né? E fico aberto aí para tirar dúvidas que o pessoal ainda tenha. Lica, deixa só eu vou aproveitar e eu fazer uma pergunta. Para utilizar o Conexa, a pessoa tem que já utilizar o Gestiona. Sim, Bruna, o Conexa, ele é um módulo adicional, né, ao Gestiona, e ele é pré-requisito que eu tenha o indicador criado. O Conexa, ele é um instrumento para a gente organizar, né, a gestão da estratégia, mas os indicadores, eles são gerenciados lá no dashboard de cada um dos usuários, tá? Ele é pré-requisito Gestiona. E não são todos os usuários por exemplo, a empresa tem o Gestiona, tem vários usuários utilizando. No Conexa não serão todos os usuários que utilizarão, ou são? Isso daí pode ser feito, pode ser selecionado, tá? Então, assim, por exemplo, eu tenho uma organização onde eu tenho 50 usuários, né? Eu tenho uma estrutura lá dividida em diretor, gerentes e supervisores. Digamos que eu quero envolver só
os diretores e gerentes nessa gestão mais estratégica. Não tem problema, a gente pode ter 50 usuários de Gestiona e 10, 15 usuários de Conexa, né? Isso não tem problema, não. Entendi. A grande vantagem que eu vejo aqui do Conexa, né, é que ele permite que, digamos assim, a alta administração, ela tenha uma visão por tema, né, por objetivo, e organizada, para que não tenha que ficar acessando cada um dos usuários, porque, assim, às vezes, um indicador estratégico, ele não está lá no diretor, ele vai estar lá no dashboard do gerente ou no dashboard do supervisor. E quando a gente organiza essa visão, né, por objetivo estratégico, o Conex, ele me permite, né, vincular os itens ao objetivo, independente do nível hierárquico do usuário. Então, ele facilita, né, essa visão consolidada dos indicadores que interferem no objetivo estratégico. E para as pessoas, né, fica muito claro onde é que o meu indicador está contribuindo na estratégia da empresa. Então, trazendo aquele sentimento de alinhamento, né, e de colaboração que a gente havia falado anteriormente. E fica bem mais fácil de acompanhar daí os planos de ação que são elaborados, né? Tem daí Exato. é tudo concentrado. Eu achei bem legal essa novidade. Bom, pessoal, eu queria agradecer aí a participação de todos, né, e me coloco à disposição para ajudá-los aí no que for necessário para a utilização aí do Conexa. Acho que é isso, né, então. Muito obrigada aí, pessoal, por quem participou, e se quiserem, depois a gente encaminha o material também, né, Lica? A gente pode compartilhar o material depois. Até a próxima, então, né, pessoal? Muito obrigada. Muito obrigada.